Olá pessoal, tudo de bom? Vim trazer para vocês o tema de uma interpretação do filme Os Dois Papas, um filme que eu assisti, gostei muito, de belas imagens, uma construção estética de uma beleza muito grande e de muitas reflexões, e que vale a pena, eu recomendo todos a estarem procurando esse filme para assistir. Vou fazer aqui uma sinopse do filme, um breve resumo, para que vocês tenham uma noção aí, né? O filme retrata a época em que Joseph Ratzinger, candidato ao papado, no conclave que sucedeu à morte de João Paulo II, e Ratzinger foi escolhido e assumiu o manto de Papa Bento XVI. Alguns anos depois, durante o escândalo de Wikileaks, né, Bergoglio, que é o futuro Papa Francisco, né, envia cartas a Bento XVI pedindo que ele autorize a sua aposentadoria da igreja. Né? Então o Bergoglio, aí, o futuro Papa Francisco, está desiludido com o rumo que a igreja tomou. Disposto a resolver isso, ele se prepara para viajar até Roma e confrontar o Papa pessoalmente. E, coincidentemente, ele recebe uma carta de Bento convidando para ir até a capital italiana. O Bento estava preocupado com essa aposentadoria precoce, né, do então Bergoglio, né, que era uma grande figura na Argentina, popular. Né? Esse encontro que acontece no filme, que provavelmente é fictício, não sabemos, mas retrata bem a visão de dois mundos, do Ratzinger, Bento XVI, e do Papa Francisco, futuro Papa Francisco nesse momento. O Ratzinger tem uma postura mais conservadora, interesse por música clássica, liturgia tradicional. Ele encara um Bergoglio que adora futebol, que adora música popular e até conta piadas. Então, para um, o apego ritual e as normas da igreja, né? A defesa da cúria. Para o outro, o amor ao sofredor, a vontade de romper as barreiras que dividem as pessoas. Né? Então, assim, esse encontro que é retratado no filme, que chega até o auge, quando Bergoglio assume como Papa Francisco, ilustra uma série de situações da igreja que ilustra duas vertentes dentro da igreja católica, né? A mais conservadora e a ala progressista. Eu vou trazer aqui para vocês agora um testemunho balizado, de alguém que conhece os dois. É o testemunho, né, uma visão desses personagens, dessas figuras históricas, de Leonardo Boff. Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, conhecido pela grande maioria. Ele é teólogo, filósofo e um dos membros da Comissão Internacional da Carta da Terra. Ele vai falar então o seguinte, está lá no seu blog, o texto Dois Papas, uma apreciação melhorada. Você pode encontrar lá, qualquer um, está acessível a todos. Tive a oportunidade de acessar e encontrar esse texto onde ele descreve Ratzinger e Bergoglio como amigos pessoais, né? Com pessoas com as quais ele conviveu. Vamos ver o que ele fala primeiro do Ratzinger, o Papa Bento XVI. Ele fala assim, nas palavras dele, do Leonardo Boff: com o professor Joseph Ratzinger, eu tenho uma dívida de gratidão por ter apreciado minha tese doutoral sobre a Igreja como sacramento fundamental no mundo secularizado. Volumosa essa tese,
mais de 500 páginas impressas, ajudou-me financeiramente com uma soma considerável de marcos e encontrou uma editora para sua publicação, pois ninguém queria assumir o risco de lançar um livro dessa proporção. O professor Ratzinger é pessoa de fino trato, extremamente inteligente, e nunca vi levantando a voz, pois é muito tímido e reservado. A nossa amizade se fortaleceu porque durante 5 anos, a partir de 1974, toda semana de Pentecostes, por volta de maio, cerca de 25 teólogos e teólogas progressistas renomados do mundo inteiro, nós nos encontrávamos em Nijmegen, na Holanda, e ou outra cidade europeia. E durante uma semana discutíamos ecumenicamente, acompanhados por um pequeno grupo de cientistas, inclusive o educador Paulo Freire, sobre temas relevantes do mundo e da igreja. Então esse testemunho a respeito do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, do Leonard Boff, nos mostra que, apesar dele ser alguém que defende a ortodoxia da igreja, a cúria, ele também era sensível a temas mais voltados para a população. Tanto que ele apoiou aí, então, até financeiramente, a obra do Leonard Boff. O Leonard Boff então, faz aí um testemunho abonando as características, de Ratzinger. Então, de uma certa forma, depois Ratzinger ele vai ser, seguindo os códigos, os canones da igreja, ele vai até fazer com que o Boff pratique o silêncio obsequioso, que é então onde ele para então de se pronunciar em nome da igreja. E hoje o Boff é um teólogo aberto, ecumênico, preocupado com as questões ecológicas e das minorias, e dos mais necessitados, dos pobres, porque ele tem uma relação muito grande com eles. E agora a gente vai ver o que Boff nos diz a respeito do Papa Francisco, que esse sim se aproxima mais do que é a pegada, a personalidade do Boff. Vamos ver aqui, então, o que o Boff nos fala sobre o Papa Francisco. Sobre o Jorge Mário Bergoglio, agora Papa Francisco, eu diria o seguinte: conhecemos-nos em 1972, no Colégio Máximo de São Miguel, em Buenos Aires, cada um discorrendo sobre a singularidade do caminho espiritual de Santo Inácio de Loyola, e o caminho espiritual de São Francisco. Aí discutimos a vertente da teologia da libertação, de tipo argentino, que é aquela que cuida do povo silenciado e da cultura oprimida. E a bandeira brasileira e peruana, sobre a injustiça social, a opressão histórica e sobre os pobres e afrodescendentes. E Leonardo Boff nos conta que, ao escolher o nome de Francisco, sobre a inspiração do seu amigo brasileiro, o cardeal Cláudio Ramos, é que ele sussurrou o nome ao ouvido e ainda de não esquecer os pobres. E ele então se transformou. O rigor jesuítico se uniu com a ternura franciscana, com os problemas internos da cúria, a pedofilia, a corrupção financeira dentro do Banco do Vaticano. Ele é extremamente rigoroso. Contrariamente com o povo, ele é visivelmente terno e fraterno. Então vejam aí que o Boff nos dá então essa outra visão a respeito do Papa Francisco, ilustrando essas duas humanidades, essas duas personagens, que são retratadas no filme, nos dando aí um entendimento maior da complexidade do ser humano. Então, assim, não cabe entre nós, ao enxergar personagens assim, interpretações simplistas. Interpretações simplistas não cabem, nem maniqueístas, que opõem um ao outro. Não.
Há que se ter uma interpretação compreensiva, uma interpretação entendendo que a humanidade de cada um é complexa e que muitas coisas do que nós fazemos, muitas vezes fazemos contrariados com os nossos princípios da nossa razão. Porque estamos ligados a códigos de empresas, porque estamos ligados a códigos de instituições, de doutrinas, que não necessariamente a gente aceita 100% aquilo que nos é colocado. Então vamos ter essa interpretação compreensiva para a gente poder então começar um entendimento a respeito do filme, né? O que ele nos traz, né? Esses modelos de ser humanos, né? Que é uma metáfora da condição humana, pois são dois modos diferentes de realizar a humanidade, que não se opõem, mas se compõem e se completam, um com a ternura e outro com o rigor, nascendo assim um equilíbrio. Então vamos então ao entendimento propriamente do filme. Eu vou trazer aqui para vocês alguns temas. O filme é amplo, precisaria de um vídeo muito grande para poder falar dos vários temas que o filme desperta para a nossa reflexão, né? Então, a princípio eu falei aqui de conservadorismo e ala progressista. Essa questão do conservadorismo, que procura preservar as raízes da religião, e daquelas pessoas que chegam com ideias progressistas, a gente identifica ele em todas as religiões. Ele é comum na Igreja Católica, protestante, nas doutrinas espiritualistas. Há um conflito entre o novo e o velho. E aí nós somos tentados a ou assumirmos a bandeira do velho, ou assumirmos a bandeira do novo, entendendo que necessariamente há um conflito. Isso é uma posição nada dialética, né? Porque o velho é uma tese estabelecida, o novo chega como uma antítese, e o que tem que se buscar é uma síntese. E essa síntese pode conter elementos de ambos. De ambos. Então, essa possibilidade existe. Pode-se conciliar alguns contrários. E às vezes não são necessariamente tão contrários assim, são complementares. Então é preciso ter essa visão. Jesus nos deu esse entendimento. Em uma determinada passagem, em Mateus 13:5, ele vai nos dizer o seguinte: e disse-lhes, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Esse depósito também é ilustrado como um baú. Então tira do seu baú. E esse baú do escriba, o escriba é um estudioso das leis. É aquele que conhece os aspectos teologais, né? Os aspectos de ensinamento e conhecimento de uma determinada religião. E no caso, então, esse bom escriba que Jesus nos fala é aquele que desse baú tira coisas novas, coisas velhas. Ele aceita a tradição daquilo que é definido pelos sábios, mas também fala da possibilidade do novo que surge. Então, o sábio é aquele que sabe olhar a tradição, respeitá-la, e ao mesmo tempo ele está aberto para novas revelações. Então, Jesus, com isso, ele vai nos ensinar que a revelação é progressiva. Ela se aperfeiçoa ao longo do tempo. Jesus mesmo, ele na sua posição, ele questionou coisas velhas vindas de Moisés, mas não negou a sua importância. Por isso que ele fala, não vim negar a lei e os profetas,
mas ele entende que o tempo delas se foi, se passou, e agora ele traz algo novo. Ele traz algo que vai elevar a nossa compreensão. Paulo apóstolo também fala sobre isso quando ele diz que a velha lei é como um pedagogo que nos conduziu até a maioridade. E na medida em que nós chegamos à maioridade, o pedagogo não é mais necessário. Então o que está no velho pertenceu a uma época, teve a sua razão de ser, mas o novo chega compreendendo e substituindo, renovando. E essa é a grande dificuldade, né? O novo muitas vezes nos assusta, nós não compreendemos e parece questionar aquilo que já sabemos. Nós temos essa questão do comodismo, que faz com que a gente prefira aquilo que já é estabelecido, ou estabelecer sem envolver algo novo que questione aquilo que sabemos. É uma falta de maturidade espiritual que a gente vai, na medida em que a gente, por exemplo, pega pessoas mais estudiosas nas hierarquias eclesiais e outras coisas, eles já são mais entendedores desse aspecto. A população muitas vezes é mais radical com relação a qualquer tipo de mudança. Os sábios percebem que realmente há entendimento para novos conceitos e melhorias daquilo que já está posto, porém eles estão algemados ao sistema. E aí então, mesmo que aspirem a mudanças, e a gente vai ver isso no filme, no caso do Papa Francisco, ele é esse, que almeja mudanças, mas ele vê na estrutura da igreja um espaço difícil para promover essas mudanças. E é somente então quando ele assume como Papa, Bergoglio, né, assume como Papa Francisco, é que ele vai realizar essas mudanças. E mesmo assim sofrendo grande oposição da própria cúria da igreja às mudanças que ele quer trazer. E uma parte da cúria da igreja apoia as mudanças que ele está trazendo, está realizando. Nós podemos ter visto isso em várias declarações, em várias ações que o Papa Francisco tem tomado ao longo desse tempo. Então é um conflito inevitável que acontece tanto no plano das massas, quanto também no plano da cúria, daqueles que dirigem as suas religiões. Eu creio que isso acontece em todos os lugares. Tá? Outra coisa também que é interessante que o filme traz é esse conflito entre os homens da hierarquia e os homens do povo. Então são aquelas figuras eclesiais, padres, bispos, arcebispos, que surgem no seio da cúria, que é mais envolvida ao estudo, o entendimento mais preciso das escrituras, com aqueles homens do povo, que são aqueles que, saídos no meio do povo, realizam curas, realizam fenômenos espirituais, têm o dom de transmitir a fé, de aconselhamento e outros mais, aonde eles ganham grande popularidade. E quando isso acontece, como aconteceu com Francisco de Assis, que Francisco de Assis era alguém também de posses, ele deixa então a vida abastada que ele tinha para viver em meio aos pobres, realizando curas. E isso a igreja então manda os representantes da cúria para que averiguem se ele não é um charlatão, averiguem se ele com isso não está querendo ser superior à igreja. E isso é muito comum, a gente vê isso na história de Francisco, mas vê também na história de Padre Pio, que é a mesma situação, e eu recomendo vocês conhecerem a história de Padre Pio, porque Padre Pio também, além dessa questão de ser um homem do povo, ele tinha um dom, os carismas do Espírito, em grande monta. É impressionante como ele usou. Quando a gente fala dons, carisma do Espírito, nós podemos entender no meio espiritualista como mediunidade.
E então é a parte espiritual auxiliando o pregador, auxiliando o missionário na realização de um propósito divino, sob auxílio espiritual. Então, esse auxílio espiritual, muitas vezes, ele se confronta com as estruturas, e principalmente as estruturas dogmáticas que as religiões têm. Tá? E eles, com o apoio popular, vão crescendo de uma tal forma que chega num ponto que as próprias estruturas, a cúria, a estrutura dogmática, ela é obrigada a reconhecer a sua importância. Então acaba abraçando eles e até canonizando eles, como foi com Francisco, né? E inúmeros outros, né? Madre Teresa de Calcutá e por aí vai. Tá? Em termos de filosofia, essa questão da preocupação com o discernimento intelectual, com o rigor da averiguação, versus o homem que vive esse mesmo meio, mas se utiliza da emoção, da sensibilidade. Então, os homens da hierarquia seriam os geômetras, e os homens do povo seriam os de espírito de finesse. E essa ideia do espírito de geômetra e espírito de finesse, esse confronto, nós conhecemos através de Pascal, Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele vai criticar Descartes, por Descartes ser excessivamente racional, em detrimento dos sentimentos. Então é famosa aquela frase de Pascal, que é uma crítica ao racionalismo extremo, onde ele diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então que a sensibilidade, né, é algo que também guia o comportamento humano. A intuição é algo incompreensível para a razão comum, mas que move os seres. E a intuição, então, ela é baseada na experiência divina, através da intuição divina para coisas elevadas. Então, desprezar isso para Pascal é você, então, abrir parte do equilíbrio. Porque, na verdade, Pascal é matemático, ele é extremamente racionalista também. Não extremamente, mas é racionalista. E ele entende a importância do cálculo, ele é um mestre em matemática. Mas a questão para ele não é só essa, ele entende que quando a balança pende para um lado sem ter equilíbrio com a outra, fica desequilibrada. Então, o que nós precisamos é ter equilíbrio entre as duas porções do ser humano, né? Sentimento e razão. Essa é a proposta dele. Então, isso às vezes carece no meio religioso, né? Desse equilíbrio entre o sentimento e a razão. Tanto do lado surge uma igreja dos livros, como também do outro lado surge uma igreja dos dons, do carismas, que estão ligados à sensibilidade e à intuição. Né? É como a gente encontra, por exemplo, no movimento da renovação carismática e no pentecostalismo protestante, que são movimentos que vêm do seio popular, sobre a inspiração do Espírito, os dons, os carismas significa isso, os dons do Espírito. Então, pessoas simples e humildes, sem o rigor da ortodoxia, passam então a transmitir coisas, falas, profecias, a realizar curas, consolo, amparar espiritualmente a comunidade, e acabam com isso atraindo multidões. A Igreja Católica mesmo, no seu começo, e até o próprio Papa Francisco, ele tinha ressalvas com relação à renovação carismática. Eu tive a oportunidade de estar num blog onde o Papa Francisco ele testemunha isso. Né? O blog lá coloca as palavras do Papa, na época, onde ele, tendo ainda receio contra uma espiritualidade que é focada mais nas emoções, que se deixa levar por sentimentos inúmeros, ele tinha as suas dúvidas com relação a isso. Mas ao conviver com o pessoal da renovação carismática, e mais tarde ele vai até patrocinar encontros da renovação carismática, o Papa Francisco vai reconhecer a importância na ação, nas comunidades, né, que a renovação carismática tem.
E é por isso que ela tem a penetração de hoje, que apesar de rejeitada no passado, ela hoje é muito útil para a renovação da igreja. Eu não falo isso como católico, mas eu tenho um contato muito grande, inclusive com a renovação, já participei de várias cultos e celebrações, né, da renovação carismática, tive a oportunidade de ver perto e vi muito bem isso, essa capacidade de comunicar com o ser humano através da emoção, de provocar neles um despertamento para o sagrado, o qual eu respeito muito. Mas também entendo que tem que ter um equilíbrio, que a razão tem que mediar tudo isso. E por isso que a proposta é sempre de uma fé raciocinada. Fé é sentimento, não deixa de ser sentimento. Mas ela deve ser guiada pela razão. E aí sim, combinando fé e razão, a gente encontra esse equilíbrio, que vai nos permitir ter uma fé mais madura. Uma fé que poderá enfrentar os desafios dos séculos, né, que sempre vão ser propostos, né, pela humanidade, pela evolução da humanidade no terreno da fé. Ok? Então fica aí o incentivo da gente encontrar essa balança, esse equilíbrio, né, dessa igreja. E aí quando eu falo igreja, não é a igreja católica somente. Eu falo da assembleia, daqueles que comungam com Jesus, os mesmos ideais, independente da religião em que estão, ou até mesmo sem religião, porque há cristãos sem religião. Temos que respeitar isso. Então essa sabedoria é necessária, que nós devemos buscar. Ok? E aí, então, falando então dessa verdadeira espiritualidade, quero finalizar esse vídeo falando do que Jesus pediu para nós. Jesus, ele vem para renovar a mensagem, para renovar a prática espiritual. Ele traz uma religiosidade interior, em oposição à religiosidade exterior judaica, que é repleta de símbolos, rituais e até mesmo sacrifícios para se apaziguar com Deus. E quanto a esses sacrifícios, essas mortificações que são feitas, Jesus vai nos dizer o seguinte: ele vai falar assim: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Né? Então o ponto central de Jesus é o exercício da compaixão. Que os sacrifícios, quer seja o sacrifício através da maneira como a gente se veste, de seguir determinados dias para a prática espiritual, o rigor da interpretação, na verdade o que ele quer é compaixão. E a verdadeira espiritualidade, para mim, eu entendo isso, o estudo ele pode nos encaminhar uma compreensão, mas essa compreensão não vai realizar a verdadeira religiosidade. Ela é apenas uma ponte para adentrarmos no mundo da vivência, da exemplificação. Uma coisa é falar de amor e teorizar o amor. Outra é vivenciar o amor. Isso só se consegue com a prática, com a vivência. E a gente vai aprendendo, adquirindo cotas maior de amor na nossa espiritualidade. Então o filme também mostra isso, mostra essas duas figuras, né? Mostra essa questão do passado, do ortodoxo versus o novo, em inúmeros diálogos inesquecíveis. E na interpretação de Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Anthony Hopkins o Bento XVI, Jonathan Pryce o Papa Francisco. E é bom a gente olhar o filme e ver as nuances das conversas. Eu espero aqui que com essa minha palavra eu tenha despertado o interesse nesse sentido. São diálogos preciosos. Então eu convido a todos a conhecer o filme. Se vocês quiserem então postar aqui na minha página opiniões, ou até mesmo comentários, ou até alguma pergunta a respeito de uma determinada passagem, um entendimento, eu estou aqui para ajudar a todos e a divulgar coisas boas. E esse filme eu entendo como uma coisa boa, que nos traz uma reflexão muito pertinente e importante para a atualidade. Tá bom? Não vou mais me alongar no vídeo, poderia falar outras coisas,
Mas acho que no momento para começar, então, fica essa dica do filme, esse conteúdo, o testemunho do Boff a respeito das personalidades, que é muito importante, né? E a oportunidade de a gente fraternizar aqui através do vídeo, que também é muito importante. Tá bom? Um abraço a todos, que todos tenham uma boa semana com Deus. E assim seja.